Imagine acordar de manhã, se preparar e sair de casa para trabalhar, coletando urina nas ruas. Ou ir ao médico e, em vez de receber remédios, sair de lá coberto de sanguessugas. Parece loucura, não é? Mas essas eram práticas absolutamente normais em diferentes épocas da história. Hoje vamos explorar 3 costumes que vão fazer você agradecer por viver no século XXI. O coletor de urina, uma profissão que valia ouro. Vamos começar pela mais chocante. Na Roma antiga e na Europa medieval, havia pessoas cuja profissão oficial era coletar urina humana. Sim, você leu certo. Esses profissionais eram chamados de aquari em Roma, e percorriam as ruas com grandes recipientes, recolhendo urina de banheiros públicos e até de vasos especiais, deixados nas esquinas das cidades. Mas calma, antes de você ficar completamente enojado, havia um motivo econômico importante para isso. A urina humana contém amônia, uma substância química extremamente valiosa na antiguidade. E para que servia essa amônia? Primeiro, para a indústria têxtil. A urina era usada no processo de tingimento de tecidos, e mais importante ainda, no tratamento do couro. Curtumes pagavam bem pela urina coletada porque ela era essencial para amaciar e preparar o couro para a fabricação de sapatos, cintos, celas e armaduras. Segundo, acredite ou não, a urina era usada como produto de limpeza. Os romanos a utilizavam para lavar roupas. As lavanderias públicas, chamadas fulonicae, tinham tanques enormes onde escravos pisavam nas roupas mergulhadas em urina diluída. A amônia presente na urina funcionava como um detergente natural, removendo manchas e gordura dos tecidos. Terceiro, e isso vai parecer ainda mais estranho, os romanos usavam urina para clarear os dentes. Sim, como uma espécie de enxaguante bucal primitivo. A amônia tinha propriedades branqueadoras, e algumas pessoas da alta sociedade realmente enxaguavam a boca com urina diluída, para manter os dentes brancos. Essa profissão era tão lucrativa, que o imperador romano, Vespasiano, no século I d.C., chegou a criar um imposto sobre a coleta de urina, quando seu filho Tito reclamou sobre a natureza nojenta desse imposto. Vespasiano supostamente pegou uma moeda de ouro obtida com esse tributo, colocou sob o nariz do filho e perguntou: cheira mal? A resposta, claro, era não. Desse episódio nasceu a famosa expressão latina, pecunia non halet. O dinheiro não tem cheiro. Os coletores de urina trabalhavam principalmente durante a noite, quando esvaziavam os vasos públicos e particulares. Era um trabalho desprezado socialmente, mas que garantia uma renda constante. Em algumas cidades medievais, famílias inteiras viviam dessa atividade, passando o ofício de geração em geração. A cadeira de parto. Dar à luz era um espetáculo público. Agora vamos falar sobre algo igualmente chocante para nossos padrões modernos: o parto público. Durante séculos, especialmente na Europa medieval e no início da Era Moderna, dar à luz não era um momento privado e íntimo, como conhecemos hoje. Existia um móvel específico, chamado cadeira de parto, ou cadeira obstétrica. Era uma cadeira especial com um buraco no assento, permitindo que a mulher desse à luz, na posição sentada ou semi-sentada. Até aqui, nada tão estranho. O problema é que o parto não acontecia em um quarto fechado, com apenas médicos e família próxima. Não. O parto era frequentemente um evento comunitário, especialmente entre as classes mais altas. A sala de parto ficava lotada de pessoas, parteiras, outras mulheres da comunidade, familiares, amigas, vizinhas e até criados. Poderia haver facilmente 10 ou até 20 pessoas assistindo ao nascimento de uma criança. Por que tanta gente? Havia várias razões. Primeiro, em famílias nobres e reais, testemunhas eram necessárias para comprovar a legitimidade do nascimento, especialmente de herdeiros. Era preciso garantir que não houvesse substituição de bebês ou fraude de qualquer tipo. Quando uma rainha ou princesa dava à luz, dezenas de nobres e oficiais precisavam estar presentes para testemunhar. Segundo, o conhecimento médico era limitado e transmitido oralmente entre mulheres. Então partos eram oportunidades de aprendizado. Mulheres jovens assistiam para aprender como seria quando chegasse sua vez. Parteiras experientes supervisionavam as mais novas. Terceiro, o parto era extremamente perigoso. A mortalidade materna era altíssima, e ter muitas pessoas presentes significava mais ajuda disponível se algo desse errado. Era também um momento de suporte emocional coletivo. As cadeiras de parto eram geralmente feitas de madeira, algumas bastante elaboradas e decoradas. Elas tinham apoios para os braços e, às vezes, alças para a mulher segurar durante as contrações. A posição sentada era considerada mais natural e eficiente do que deitar,
que só se tornou padrão muito mais tarde com a medicalização do parto. Imagine a cena: uma mulher em trabalho de parto, sentada nessa cadeira especial, cercada por uma multidão de espectadores, alguns dando conselhos, outros rezando, outros apenas observando. A privacidade simplesmente não existia. Os gritos de dor, o suor, o sangue, tudo era testemunhado por todos presentes. Em algumas culturas, acreditava-se que a presença de muitas mulheres fortes, que já haviam dado à luz, poderia transferir força e coragem para a parturiente. Era uma crença em uma espécie de energia coletiva feminina. Essa prática começou a mudar apenas no século XVIII e XIX, quando médicos homens começaram a se envolver cada vez mais nos partos, especialmente entre as classes altas. Gradualmente, o parto foi se tornando um procedimento mais médico e privado, até chegarmos aos hospitais modernos onde apenas poucas pessoas escolhidas podem estar presentes. Sanguessugas. Os médicos que sugavam seu sangue. Nossa terceira prática bizarra é o uso medicinal de sanguessugas, algo que dominou a medicina por quase 2000 anos. Durante séculos, médicos acreditavam que a maioria das doenças era causada por um desequilíbrio dos 4 humores do corpo: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. A solução? Sangria, remover sangue do paciente para reequilibrar esses humores. E uma das formas mais populares de fazer isso era usando sanguessugas. As sanguessugas são vermes aquáticos, que se alimentam de sangue. Médicos as colocavam diretamente sobre a pele do paciente, frequentemente em grande quantidade. Cada sanguessuga podia sugar entre 5 e 15 mililitros de sangue antes de cair, satisfeita. O que é ainda mais impressionante é a variedade de condições que médicos tentavam tratar com sanguessugas: dores de cabeça, febre, problemas digestivos, doenças mentais, problemas de pele, inflamações e até mesmo questões consideradas morais como histeria feminina ou melancolia. No século XIX, o uso de sanguessugas atingiu seu auge na Europa. A França importava milhões de sanguessugas anualmente. Hospitais tinham enfermarias de sanguessugas, onde os animais eram mantidos em tanques especiais. Havia até mesmo fazendas de sanguessugas para atender à demanda. O processo era desagradável. As sanguessugas eram colocadas sobre a pele e deixadas ali até se alimentarem completamente. Sua saliva contém anticoagulantes naturais, então mesmo depois que caíam, o local continuava sangrando por horas. Pacientes frequentemente ficavam extremamente fracos após o tratamento, perdendo quantidades perigosas de sangue. Ironicamente, em alguns casos, o tratamento com sanguessugas piorava a condição do paciente, ou até causava a morte por anemia severa. Mas os médicos, presos em suas crenças sobre os humores corporais, continuavam prescrevendo o procedimento. Curiosamente, as sanguessugas não desapareceram completamente da medicina moderna. Hoje, elas são usadas em algumas cirurgias de reconstituição, onde ajudam a restaurar a circulação sanguínea em tecidos transplantados. Mas é um uso muito específico e científico, completamente diferente da aplicação indiscriminada do passado. Conclusão: evoluímos muito. Essas 3 práticas, como coletar urina como profissão, dar à luz publicamente em uma cadeira especial e usar sanguessugas para tratar praticamente qualquer doença, nos mostram o quanto a humanidade evoluiu. O que consideramos absolutamente normal hoje, como privacidade no banheiro e no parto, ou antibióticos em vez de sanguessugas, teria parecido estranho ou até impossível para pessoas de outras épocas. E faz você pensar: o que fazemos hoje que as pessoas do futuro acharão completamente absurdo? A história nos ensina humildade. Nossos ancestrais não eram estúpidos. Eles faziam o melhor com o conhecimento disponível na época. E talvez, daqui a 200 anos, as pessoas olhem para nossas práticas médicas e sociais atuais com o mesmo espanto que sentimos ao aprender sobre coletores de urina, cadeiras de parto públicas e tratamentos com sanguessugas. O importante é continuar evoluindo, questionando e melhorando. E honestamente, agradecer muito por não precisarmos urinar em vasos públicos que alguém vai coletar amanhã de manhã. Cada prática é diferente, né? Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe e obrigado. Até a próxima.